Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado por estarem acompanhando mais essa edição do AvaCast, nosso podcast da Avalara. E hoje temos mais um podcast sobre a reforma tributária. Não é por nada, é porque esse é o tema do momento, né? É sobre o qual a gente tem muito conteúdo para tratar, tem muitas dúvidas acontecendo, e o nosso papel aqui é tentar ajudar vocês a poderem navegar muito bem nesse ambiente tão complexo, tão desafiador. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui dois grandes especialistas no tema, duas pessoas que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito a endereçar essas questões. E o nosso ponto de vista, sim, a gente está gravando esse podcast há poucas semanas do início efetivo da reforma tributária. Né? Ela já está ali, e se você considerar, e esse é o ponto que eles trouxeram para a gente, a necessidade de implementação, a necessidade de planejamento, a reforma já chegou. Né? A boa parte das coisas que deviam ter sido implementadas, eu estou usando o verbo no passado, deveriam ter sido implementadas, deveriam estar entrando em Go Live em janeiro desse ano de 2025 e não em janeiro de 2026. Então, o nosso desafio aqui é entender quais os desafios que o mercado, que as empresas têm a enfrentar a partir de agora e como é que elas podem se preparar, né, diante desses cenários conhecidos e alguns ainda bastante desconhecidos. Para tentar resolver essas questões nada simples, nós trouxemos aqui o Luiz Fernando Albertin, né, famoso Albertin, especialista da Avalara, que é uma das referências globais em automação fiscal, e o Jurânio Monteiro, que é consultor da Forsolve, que é um parceiro estratégico da Avalara e que nos apoia aí junto às empresas que querem garantir esse compliance e essa eficiência tributária. Albertin, Jurânio, muito obrigado por estarem aqui, por nos receberem nesse bate-papo. Boa tarde, Guilhermo. Boa tarde, Jurânio. Um prazer dividir aí a mesa com vocês e falar de um tema tão importante, né? E eu costumo dizer, que gratidão poder fazer parte, né, desse momento que o Brasil está vivendo, dessa transformação tributária, principalmente quem está aí há mais anos atuando com isso, né? E viu quanto isso é importante para as empresas e para a economia no Brasil. Eu acho que nós vamos ter aqui um momento de trazer ainda mais para as empresas a real necessidade dessa transformação digital atrelada a tudo que o fisco vem solicitando em termos de alteração e fundamentação. Acho, Guilherme, que você trouxe um ponto muito, muito importante, que é do time, né? Qual é o time da reforma tributária? O time, pessoal, já começou. Por quê? Nós temos clientes e temos situações hoje já acontecendo em ambientes de homologação que, se não parametrizados e configurados corretamente, o documento fiscal eletrônico já não aprova. Hoje, em novembro de 2025. Então, nós já temos travas impostas pelo fisco para que as empresas tenham sim que se movimentar e fazer toda essa atualização em sistemas, em processos, e eu falo que mais do que isso, agora é hora de olhar para a arquitetura como um todo dentro das companhias, né? Então, na minha opinião, para as empresas que ainda não iniciaram, ainda está em tempo, mas agora o tempo ficou mais curto e exige um pouco mais de dedicação do time dentro desse momento que nós estamos da reforma tributária, né? A Avalara está preparada enquanto soluções, junto hoje aqui com o nosso parceiro, Forsolve. Jurânio, obrigado por estar aqui com a gente nesse AvaCast. Obrigado pelo convite. E gostaríamos até, Jurânio, que você trouxesse um pouco, né, dessa temperatura que você está passando aí, né, nos clientes em termos de como os clientes, né, estão com equipes dedicadas, estão já prontos para emitir os documentos fiscais eletrônicos com IBS e CBS destacados. Então, mais uma vez, agradecer aí todo o time da Forsolve e acho que vai ser um excelente bate-papo aqui hoje. Obrigado, prazer, Albertin, prazer, Guilherme, obrigado aí pela oportunidade.
a gente firma essa parceria com o propósito de entregar compliance, qualidade, automação, né? E principalmente resultado, né? E eu acho que a reforma tributária ela chega aí para o país com um objetivo claro de ter resultados melhores dentro de uma administração tributária pública, né? E as empresas, por consequência, também precisam buscar esse mesmo nível de qualidade na forma de operar, principalmente, né? A reforma, a gente fala que ela é tributária, mas no frigir dos ovos ela é sobre o dinheiro, né? E as empresas precisam cuidar do seu dinheiro para que elas possam crescer. A gente, na ForSolve, acredita que todo esse processo hoje de transformação tributária, ela precisa ter principalmente um planejamento adequado, porque o tempo ele está agora a desfavor de quem não se preparou. Como o Albertinho falou, ela já chegou. A reforma tributária chegou não porque está vigente, mas porque todos os esforços para se preparar, eles já deveriam estar bastante adiantados. E a gente sabe que é um desafio muito grande, né? As empresas elas precisam cuidar dos seus próprios negócios, chega a reforma tributária, chega um desafio de emitir nota com IBS e CBS, né, Albertinho, que são novos impostos, novos tributos, porém, não está dentro hoje de uma administração presente, né, das áreas tributárias das empresas, das áreas jurídicas, porque tudo isso vai impactar não só a parte fiscal, né? Isso é bem importante lembrar. A gente está falando de atender propósitos muito maiores e, para isso, eu tenho que envolver as outras áreas dos negócios. Dentro dessa estrutura de nota, que é o grande desafio para 2026, o desligamento das regras, que o Albertinho até comentou aqui, que existe um certo entendimento do desafio por parte do fisco, não significa que diminui o trabalho para as empresas. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente discutir aqui, é que independente de regras ativas ou não, o desafio ele é igual, né? Porque interessa ao negócio operar de forma adequada em compliance com a legislação. Não precisa que a nota fiscal eletrônica tenha uma regra, né, ativa para tornar a necessidade da empresa de cuidar daquele aspecto do negócio, né? Isso é um ponto que é importante a gente lembrar. Sensacional. Entrando aqui já um pouco no desenho desse desafio, Luiz, eu queria a sua visão aqui. A gente sabe que a reforma tributária ela vem como um marco de simplificação, né? Mas ela também traz, pelo menos nesse momento, muitas incertezas. O pessoal costuma brincar que ainda vai complicar um pouco antes de simplificar, né? Eu queria que você colocasse aqui para a gente quais são os principais desafios que já foram mapeados e o que ainda é considerado um terreno desconhecido. Eu acho que para descomplicar, as empresas vão passar por momentos ali turbulentos e eu costumo dizer que em algumas situações até arriscados, no sentido de quem está olhando para a reforma tributária de forma estratégica vai sair na frente e vai aproveitar todo esse aparato tecnológico versus tributário que o fisco está propondo e usar isso a seu favor. Porém, quem está olhando para a reforma tributária como um custo adicional, essas empresas, na minha opinião, têm que se preocupar. Por quê? Nós temos um período de transição longo, que vai até 2033, mas já em janeiro de 2027, nós já estamos falando em um novo tributo ali, já incidente nos documentos eletrônicos e já sendo fator de apuração, substituindo o PIS e COFINS. E aí, Guilherme, você trouxe um ponto, acho que muito importante no quesito de como que a empresa olha para isso e ela não deixa de se aproveitar dos créditos que ela tem vigente, até mesmo olhar para o passado e verificar se não ficou com algum crédito remanescente de PIS e COFINS, porque dali em diante, claro que o fisco tem ainda um tempo de aproveitamento desses créditos, mas você entra num período de transição já conflitando tributos atuais com novos tributos, regime de apuração atual com
novo regime de apuração, nova incidência, aonde esse tributo de fato vai incidir, é na UF origem, é na UF destino, né? E aí eu até trago aqui uma reflexão do trabalho que a gente vem fazendo com os nossos parceiros, inclusive com a ForSolve, que é a reforma tributária, no meu ver, em todo o estudo que a gente faz enquanto provedora de software, né, a Avalara, que hoje é líder global em compliance fiscal, no sentido de tornar a reforma tributária para nossos clientes algo consultivo e estratégico. E aí, Judânio, eu até chamo você para esse bate-papo no sentido de como que hoje a ForSolve, né, olhando para o portfólio de soluções que a Avalara entrega, complementa isso enquanto serviço, mas também de uma forma, não só naquela visão de implementação, aquele algo mais, que são os controles, o aproveitamento correto do crédito, as parametrizações e o que traz de consultivo, que é, se o cliente não aplicar corretamente o evento da nota fiscal eletrônica, ali já em janeiro de 2027, ele não vai conseguir tomar alguns tipos de crédito, que eles estavam ligados à apuração e o fisco trouxe isso para a movimentação. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você também, Judânio, nesse sentido, né? E o que a ForSolve faz, né, em termos de serviço, mas voltado mais para o consultivo, né? Legal. E esse approach para o cliente. Legal. A gente tem hoje, para suportar toda essa jornada, né? A gente sabe que todo o desafio da reforma não é tecnológico, ele também é de conhecimento. E isso é um ponto muito importante, né? Dentro do nosso time, a gente tem hoje contadores, tá? Que já atuaram do outro lado do balcão, né? Não são formados na área de tecnologia ou são literalmente conhecedores específicos de produto. Eles conhecem de negócio. Esse é um ponto bastante importante, porque a gente não está discutindo o sistema. Eu acho que tem uma discussão aí sobre os desafios que as empresas elas têm percebido a reforma como uma reforma tecnológica também. Ela é também, mas ela não é exclusiva. Então, existe uma busca por soluções, mas ela não é a resposta para todas as perguntas que a reforma está fazendo para as empresas, né? E a gente tem hoje um cenário muito importante de qualificação de base de dados cadastral. E a gente sabe que sempre foi assim, né, Albertinho? A gente não nasce com a reforma, né? Hoje é acelerado, é impulsionado pela reforma, mas uma NCM adequada, um código de lei complementar de serviço adequado, uma NBS, isso já é uma demanda, um requisito de negócio, historicamente. Não nasce com a reforma, mas esse é um trabalho que a gente tem feito bastante, tá? Se acentuou demais nesse último semestre, e eu posso falar que a gente sofreu um pouco aí, porque a gente precisou adequar literalmente o time para poder fazer as entregas necessárias no curto espaço de tempo que a gente tem. E tem muitas empresas que elas entenderam que isso é uma consequência natural para chegar no melhor ponto da reforma tributária, que é o quê? Fazer a adequação dos processos de acordo com os requisitos tributários que já estão postos e conhecidos. Não são todos ainda, a gente sabe, tem um desafio muito grande, né, de tornar alguns negócios presentes dentro da estrutura da reforma. A gente tem que lembrar que a gente tem uma reforma tributária sendo discutida há décadas, né, há muito tempo. Então, esse projeto, ele é historicamente sempre foi um desejo da sociedade, né? E hoje tem um impulsionador muito grande, as grandes empresas, grandes fornecedores de software, empresas como a Avalara, têm suportado isso, têm sinalizado para o fisco, né? Dizer, olha, façam as regulações que forem necessárias e a partir de tecnologia, nós como especialistas, a gente suporta. E eu acho que é isso que precisa ser percebido pelas empresas. A Avalara, a ForSolve, a gente é parte do processo, a gente tem um conhecimento específico, exclusivo, especialista nisso. Isso é um ponto de destaque,
né? A empresa conhece muito sobre si mesma, mas muitas vezes ela não conhece literalmente sobre essa estrutura fiscal, regulatória e tributária na profundidade que nós conhecemos, porque a gente só faz isso, né? Eu brinco quando a gente começa um projeto e as empresas perguntam, nossa, e o Go Live vai ser quando? Eu falei, Go Live vai ser na data em que vocês estiverem suficientemente seguros, né, para operar os seus sistemas, os sistemas que a gente entrega. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Alguns deveres de casa. Saneamento de cadastros é uma frente que a gente desenvolve, a validação da própria matriz tributária, né? O conteúdo já está embarcado dentro do Avatax, por exemplo, mas a gente, antes de ir para o produto, a gente pode olhar para o negócio operativo e aí, a partir dele, traçar esse paralelo, né, da tecnologia e aí acelerar algumas frentes que são muito importantes para a gente literalmente sair do outro lado, que é o quê? Continuar operando de forma, acompanhando os regulamentos, né, usando a tecnologia ao favor das empresas e recolhendo os impostos de forma adequada, porque existe um estudo do IBPT, né, se não me engano é de 2024, 90% das empresas, elas calculam de forma errada os seus impostos. 90%. Então, assim, a gente não está falando de uma dificuldade que nasce agora, né? Isso já existia historicamente. Ou seja, o dinheiro não está na mesa, ele está literalmente esvaindo pelas mãos, né? Os negócios não se prepararam historicamente e agora são pressionados pelo prazo da reforma. Eu acho que é um pouco disso. Mas aí eu acho que tem um bom ponto que você trouxe, viu, Guilhermo? E eu acho que para quem está aí nos acompanhando, se todos conseguiram capturar ali dentro da fala do Jurânio, uma grande parte das empresas hoje calculam seus impostos errados. Mas a nota é emitida, o processo segue. E aonde isso depois é acertado? Na apuração. Com o advento da reforma tributária, isso não é mais possível. E por quê? O documento fiscal eletrônico passa a ser protagonista. Perfeito. Quando o fisco de fato coloca que, uma vez o documento emitido, o documento recebido e o seu evento de confirmação daquela operação feito, você de fato está dizendo que o débito e o crédito destacado naquele documento, ele é creditado e devido. Eu não tenho mais depois a situação do fechamento para ajustes. Então eu costumo dizer que a mudança que a reforma tributária traz para as empresas não é só a atualização de RP, perfeito, não é só a atualização de solução fiscal, é a atualização principalmente de processos e metodologias, né, de como as pessoas que estão inseridas dentro desse contexto, de fato, fazem ali o operacional, operacionalizam isso. E agora eu falo que a reforma, ela acelerou, ou ela obrigou, porque o acelerou, a gente sempre ouviu, mas agora ela de fato passa a ser obrigatória. Porque no documento fiscal eletrônico, a informação precisa nascer correta. Quando eu receber um documento fiscal eletrônico de um fornecedor, o que o fornecedor emitiu precisa estar correto, senão o meu aproveitamento de crédito vai ser prejudicado. Então, Guilherme, dentro deste contexto, eu acho que traz para todos o tamanho e os desafios, né, que você puxou aí para nós e que as empresas têm hoje, né? Porque hoje as empresas ainda tinham alguns ali gatilhos de ajustes que o fisco fazia ali uma vista grossa, né? Claro que posterior a isso, em até 5 anos, as empresas passavam ali a ser notificadas, autuadas, mas o operacional estava rodando. Como agora o fisco diz que o encontro de contas entre o IBS, ali, o CBS, crédito e débito é diário, e ele vai fazer um fechamento mensal só para contabilizar, vai doer no bolso das empresas que não olharem com muito cuidado para o seu operacional, os novos eventos e tudo que a reforma tributária trouxe aí
de atualização. E no final das contas, né, Guilherme, uma reforma tributária é a reforma do dinheiro. Isso. Né? É isso. É isso. Muito bom. Obrigado aí pelas ideias e tudo que vocês trouxeram aí dessa mudança efetiva de paradigma que teremos, né? Começando inicialmente aí daqui a algumas semanas. Isso aí. Eu vou puxar aqui um ponto que o Jurânio colocou, ou seja, a reforma tributária, em teoria, ela não é nada novo, né? Ela vem sendo gestada e discutida aí há 10 anos. A tecnologia que baseia boa parte da aplicação da reforma amadureceu para chegar ao ponto em que hoje ela pode suportá-la, né? E permitir que ela seja executada da maneira que foi planejada. Mas tudo isso que ficou durante tanto tempo aí no universo das ideias, agora ela chegou, né? Agora é o ponto que, né? Treino é treino, jogo é jogo. O treino acabou, agora estamos entrando em campo. E agora? O que as empresas precisam fazer neste momento? Eu queria só, antes, rapidamente aqui, falar sobre uma coisa que está na tua fala, que assim, a reforma tributária chegou, ela não é a melhor reforma, ela é a reforma possível, ela não é a reforma necessária, é a que dá para fazer com o que se tem, né? Isso é muito importante, né? A gente lembrar, né, Albertinho? Porque existe uma expectativa muito grande, né? E a gente vive uma realidade econômica do país que é sempre instável, e aí a reforma tributária chega para dar um pouco mais de alento para o empresário, né? Para ele poder formar um preço de forma mais linear e não dependendo, né? Apesar de que são 7 anos formando preço, né? Nesse período de transição da reforma, mas eu acho que é importante a gente lembrar que a reforma, ela é a possível, é a que dá para fazer. Então, os desafios que a gente tem conhecidos neste momento são aqueles baseados na reforma que está aí. Não quer dizer que eles são os únicos e que são cessantes, né? Uma vez que chega 2033, o Brasil, né, se transformou de forma completa, né, econômica, tributária e principalmente na parte de negócios, né? Isso não é um ponto nem discutido, tá? Existe essa expectativa de algumas partes, eu percebo isso até em projeto. Legal, a gente termina o projeto da reforma e aí depois é só viver a vida boa. Não é uma realidade, tá? Por quê? Porque a reforma que tem, ela não é perfeita, nem se propõe a isso, né? Uhum. Mas a gente está aí atento e sabe que os desafios que estão por vir, eles também precisam ser pensados, conhecidos por nós, por sermos os especialistas, né, para trazer isso para o mercado de forma prévia e aí junto, como a gente tem feito aqui, a Valar e Forsolve, construir, né, uma proposta de solução, né? Não a solução, mas uma proposta, ou várias, né? E eu acho que você trouxe, Jurânio e Guilherme, né, 2 pontos que são de suma importância e também de prontidão, né? Um deles, toda essa complexidade, né, muito bem expostas pelo Jurânio. E o outro que o Guilherme trouxe se ela já está aí, o que fazer? Eu ainda não fiz. O que eu tenho que fazer, mas já, né? Então, eu costumo dizer que buscar empresas especialistas que já trazem todo essa expertise, esse conteúdo embarcado e atualizado, ela vai trazer para você um ganho de mapeamento, um ganho de estudos das exigências da reforma, um ganho de aplicação de regras para cada segmento, para cada NCM, agora tem o CCLES, o CST, como tudo isso fica. Então, o que a Valara propõe, Guilherme, nós cuidamos de todo essa complexidade para você. Olhe para o impacto da reforma no seu negócio. Então, olhe para a reforma no âmbito econômico, a alíquota efetiva, com toda essa mudança que o fisco propõe, o quanto isso vai impactar economicamente a sua margem de lucro, e deixe que empresas experts cuidem de toda essa complexidade que a reforma está trazendo,
mantenha isso atualizado para você, porque eu acho que quando a empresa só olha para um dos fatores, que é o econômico, e ela não tem uma empresa suportando aqui, ela vai ter problemas. E o contrário também é verdadeiro, a gente percebeu. Ela tem uma empresa que suporta a reforma tributária, mas ela não olha para o impacto econômico. Sim. Então, queria até ouvir de você, Jurânio, no quesito impacto econômico, né? As conversas que vocês têm com as empresas, vocês ouvem muita, entre aspas, reclamações de alguns segmentos, dizendo, hoje eu estou na alíquota X e se for isso mesmo, a minha alíquota vai para Y ou 2Y. O fisco vai quebrar a minha empresa. Vai quebrar a minha empresa, eu não vou existir. Então, assim, e aí, isso tudo está ligado à sua última fala no sentido de, não é a melhor reforma, mas é a que nós temos hoje. E ela vai sim sofrer ajustes, ela vai sim ainda sofrer manutenções. Nós estamos vendo os tipos de documentos novos serem criados, nós estamos vendo um movimento muito grande de alguns sindicatos, de alguns segmentos, porque já foi visto que para alguns segmentos, sim, a reforma pode trazer algum tipo de oneração, né, e que a margem que hoje aquele segmento pratica não vai comportar. Tá? Então, eu queria ver, Jurânio, qual a sua visão dentro dos clientes que vocês estão atuando hoje, né, no quesito mapeamento, né, econômico e impacto da reforma tributária. Eu até conversava com o Guilherme sobre isso, né, antes da gente iniciar aqui a nossa conversa. Existe uma percepção, e ela é verdadeira, né, porque se a gente tem uma unificação de alíquota, e hoje isso não é uma realidade, né, porque a velha pergunta, quanto custa fazer negócios no Brasil? Depende, né, que tipo de negócio? Então, um ponto muito importante nessa percepção de pagar mais ou pagar menos é entender que existem outros elementos que devem ser considerados. Então, quando a empresa diz, olha, eu vou pagar mais, né, vai aumentar a minha alíquota, eu vou ser sobretaxado, isso inviabiliza o meu negócio. Só que tem segmentos que não tinham crédito de impostos e passarão a ter. E isso precisa fazer parte da conta. E essa visibilidade, ela não está presente de forma objetiva para as empresas, porque elas também têm um desafio muito grande, que é se entender no hoje. Esse é um ponto relevante, né? Se entender no hoje para poder projetar o amanhã. Então, se a gente parte daquele estudo do IBPT, que 90% das empresas apuram de forma errada os seus impostos, ela já está trabalhando aí com um universo de dados que não tem validade. Quando a gente tem suporte de uma solução, por exemplo, como a Avatax, uma empresa que já implantou, que não foi literalmente acelerada pela reforma tributária, ela corre na frente para poder projetar esse amanhã. Né? Não quer dizer que quem está implantando agora não vai conseguir. Pelo contrário, é importante, né, que ela faça isso no menor tempo. Mas o ponto é, alguém vai pagar mais porque alguém vai pagar menos. Porque se a alíquota é uma só, a gente vai ter que equilibrar essa balança, porque isso está posto, né? A arrecadação ela não vai ser afetada neste primeiro momento. Isso é muito importante. A alíquota de referência, ela nasce para iniciar esse processo de reforma, mas não é estanque, não é definitivo, né? Existe uma janela de revisão para que a gente possa ir, e eu sempre falo isso, né? De quem é o interesse do imposto? De todos nós. Não é só do empresário, isso é um equívoco comum, né? Eu sou um cidadão, não sou empreendedor, logo esse tema não me afeta. Ele me afeta integralmente, né? A reforma tributária vai estar literalmente na prateleira do supermercado, né? A gente vai ter visibilidade do custo tributário e também a gente vai conseguir tirar proveito, né, no melhor o melhor que essa palavra possa simbolizar para alguns, né? Tirar proveito, porque a gente tem historicamente isso como algo negativo, né? Tira proveito, né? Aqui no Brasil a gente sempre tem essa tendência de achar que nem tudo é tão bom quanto é, mas o tirar proveito desse novo cenário quer dizer poder ter um planejamento financeiro adequado. Então, se eu sei quanto custa, fica mais fácil eu me planejar. Né? E a gente sabe que a reforma ela vai trazer desafios para quem não se planejava até então. Para quem já fazia algum planejamento e já consegue viabilizar
ações que vão diminuir esse impacto na linha do tempo, é o marco zero agora. Porque o período de transição, e a gente está falando agora de um 2026 com IBS e CBS simbólico, né? E aí a gente ouve isso às vezes, né? Mas eu preciso colocar exatamente quanto custa? E eu sempre devolvo a pergunta, né? Não te interessa saber quanto custa? Né? Isso não é simbólico, né? Historicamente, eu vou levar essa garrafinha lá para a minha unidade X num valor simbólico. Não, essa garrafa ela tem um valor, ela tem um preço, né? Logo ela tem um custo. Então, é importante que se antecipe nessas análises, se use de tecnologia, se use de conhecimento especialista para poder projetar esse amanhã, mas de toda forma, essa resposta ela não é objetiva. Quanto vai custar? A gente não sabe. A gente precisa o quê? Entender o negócio, se aprofundar, testar e, principalmente, né, não ignorar os efeitos que efetivamente eles vão chegar para todos nós. E aí não está limitado à pessoa jurídica, né? Para a pessoa física também. Muito bem. Se alguém me perguntasse qual é o protagonista desse nosso episódio, eu diria que é o tempo, é o relógio. Boa parte do que a gente está falando aqui e o ponto de partida da nossa conversa é o relógio, é o tempo, é o cronograma. E puxando aqui um pouco para a parte de solução, é muito interessante que a gente vê um conceito que a Avalara está colocando aí no mercado, que são os aceleradores do Avatax, né? Que é meio que todo mundo quer, né? O tempo está curto. Posso acelerar esse processo? Que bom, né? Luiz, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que são esses aceleradores, né? E qual é o benefício, como é que eles podem efetivamente ajudar aí as empresas dentro desse contexto da reforma tributária. Muito bom, Guilhermo. Os aceleradores nós desenvolvemos, né, e criamos muito em função de cada vez mais os projetos, o tempo encurtou. E aí eu não digo só de reforma tributária. Quem não quer colocar, né, um marketplace no ar, mas não esperar 6 meses de projeto de implementação? E com o Avatax Brasil, hoje isso é possível. Uma vez que a gente entrega uma plataforma com todas as NCMs e tabela TIP completa, o conteúdo embarcado, e tem uma ferramenta que acelera essa implementação dentro daquele cliente, olhando já para todas as suas operações que ele pratica atualmente, batendo em nosso Avatax e devolvendo até mesmo o que ele calcula atualmente errado, já para que seja feito o ajuste, resolve-se as ambiguidades, que são aquelas possibilidades de dentro da mesma NCM, dentro do mesmo estado, para o estado destino, eu tenho mais de uma possibilidade de alíquota para tributar. Isso ocorre muito no ICMS-ST, o acelerador também já resolve isso. Nós estamos vendo colocar no ar projetos que levariam 6 meses, nós reduzimos o tempo para 2 meses. Uau! 2 meses. Isso vai muito em linha, Guilherme, com 2 fatores. Primeiro, o que os RPs estão trazendo, né, para o mercado em termos de cloud e de processos clean core. Então, isso também já reduziu o tempo de implementação de um RP. Um RP que era implementado em 1 ano passou a ser implementado em 4, 6 meses. Então, também reduziu muito o tempo de implementação. E nós, da Avalara, é responsabilidade nossa acompanhar, né, o que o mercado tem de necessidade e mais o que os RPs e plataformas de comércio eletrônico estão trazendo de novidade e levar isso para o cliente final. E para a reforma tributária, né, Jurânio, caiu como uma luva. Com certeza. Porque uma revisão de mapeamento e regras fiscais levariam quanto tempo, Jurânio? Olha, não dá para estimar, né? Depende do negócio. Depende. Muito do bom. negócio. E até fazendo um corte aqui, né? Dinheiro não compra tempo, mas compra Avatax. Aí. E o Avatax com conteúdo embarcado. Com conteúdo embarcado. Eu acho que essa questão dos aceleradores, né, Guilherme, são
literalmente, poder ganhar não só tempo, mas ganhar qualidade, porque alguém já pensou sobre aquilo, né? Então, alguém que é especialista, que está focado nessa frente aí de acompanhamento regulatório e está olhando para o negócio da empresa, a empresa ela tem que cuidar do negócio, que é o quê? Operar, vender, comercializar. Então, a parte tributária, se eu tenho um parceiro que está me entregando, né, um conteúdo específico, ele não é genérico, ele é específico. Então, eu estou confiando nesse parceiro para me entregar essa informação de forma rápida, ágil e precisa, eu te digo que toda a jornada para chegar lá na frente e realizar uma operação e ter resultado, ela já vai ser muito mais rápida, né, do que eu, literalmente, me debruçar sobre os regulamentos, estudar, avaliar impacto. Enquanto isso acontece, já saiu uma alteração, já saiu uma atualização e eu já perdi dinheiro, já perdi negócio. Eu acho que, Guilherme e Jurânio, acho que dentro dessa última fala sua, tão importante quanto acelerar, é como eu acelero, mas mantenho isso atualizado para os clientes, para que assim que eu coloque aquele projeto em Go, a partir do dia seguinte, eu continuo tendo alguém ou uma empresa especializada olhando para cada alteração e atualizando isso para seus clientes, né? Então, eu acho essa é a proposta da Avalara, quando ela combina um motor de cálculo com as regras fiscais, mas com o conteúdo embarcado e atualizado por nós. Então, além de eu acelerar a implementação, eu mantenho tudo isso atualizado. Traz ali um conforto para a empresa no que diz respeito a calcular e determinar o tributo corretamente, mas mais do que isso, tira aquele peso da empresa de olhar para 8 anos à frente, nós estamos falando de um período até 2033, e dizer assim, eu tenho que manter por alguns anos os tributos atuais atualizados, e também eles podem sofrer alteração, e cuidar também da atualização dos novos tributos, IBS, CBS e o IS daqui a pouco, que é o imposto do pecado. Então, mais um imposto ali que também vai ter que ser controlado. Atrelado a isso, Guilherme, nós temos regimes especiais, incentivos fiscais, nós temos Zona Franca de Manaus, nós temos ali tributações ainda de IPI a alíquota zero acontecendo. Então, toda essa complexidade, quando a empresa traz para o time dela e para ela, tenho certeza que parte do negócio não vai ser olhada. Por quê? Ela vai ter que pegar toda a equipe e colocar de fato full time trabalhando em todos esses temas que nós trouxemos. Agora, quando eu divido isso e levo uma parte disso para uma empresa expert, eu tenho o conforto de alguém está cuidando disso para mim. Agora eu posso usar aquele recurso dentro desse projeto, mas os demais recursos continuam olhando para o fator econômico da empresa estratégico. Perfeito. E até quando tu falas sobre processos Clean Core no RP, soluções de motor de cálculo, o Avatax, por exemplo, ele está dentro desse contexto. Por quê? Porque eu estou operando num standard a partir do RP e eu também estou operando em termos regulatórios no standard, né, que a legislação preconiza, ou seja, eu estou seguindo a lei, eu estou em compliance. E isso torna qualquer negócio mais simples, né? Isso é uma consequência natural. Então, eu sempre digo que dá para customizar processos dá. Dá para customizar produtos, sistemas, tecnologia? Também dá, mas qual é o custo de manutenção disso na linha do tempo, né? Então, se eu já tenho uma matriz tributária que ela está olhando para o meu negócio e aí ela não é customizada, né? Ela é literalmente, ela entrega o conteúdo que se aplica. Eu não estou customizando, né? Eu estou acompanhando o negócio e estou literalmente entregando o conteúdo validado, homologado e testado. Porque esse é um ponto importante, né? Para que eu possa ter aceleração de processos, alguém precisa garantir anteriormente que aquilo funciona. Então, fazer o cálculo tributário de forma automática não é simplesmente chamar uma regra e entregar valor para colocar na nota fiscal.
os testes, né, o impacto tributário, o quanto vai custar aquilo já foi realizado. Então, isso naturalmente entrega velocidade, qualidade, compliance para qualquer negócio, né? E isso é uma vantagem indiscutível para o momento que a gente vive, né? Não tem como, até usando a analogia do futebol, não que eu seja bom nisso, né? Mas o futebol, quando a gente olha os filhos jogando bola, todo mundo correndo atrás da bola, não existe uma estratégia, né? Mas eventualmente sai gols, né? Isso é normal, porque o objetivo é esse, alguém tem que ganhar a partida, tem que sair um gol. Mas quando a gente tem um processo organizado, ninguém fica correndo atrás da bola. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente está no momento em que o jogo está posto, a gente precisa posicionar as pessoas nas suas melhores posições e a bola precisa fluir no campo. E aí, quando a gente tem parceiros especialistas, é literalmente ter uma estratégia de jogo, né? E o resultado não pode ser outro, né? Se o tempo é o protagonista desse episódio, a complexidade a gente pode considerar aí que é o grande coadjuvante. Vocês trataram muito aí nessas falas de vocês, Jurânio, Luiz Albertin, sobre a automação e como ela simplifica a rotina das empresas, principalmente aí na área fiscal. Tem algo que vocês gostariam de acrescentar aí nesse ponto que vocês já trouxeram de maneira espontânea até? Sim, eu acho que a gente falou de muito em função do tempo, devido aí a poucas semanas que nós estamos aí de fato da entrada em produção, né, da reforma tributária. Mas a automação, Guilhermo, ela faz parte de todo o trabalho que as empresas vêm fazendo ao longo do ano, né? Então, nós temos ainda uma pequena camada ou quantidade de empresas que não olharam para a reforma tributária como ela deve ser olhada, mas a grande maioria, sim, está com projetos em andamento, está pensando em automações, e aí eu falo que 2 fatores são de suma importância, né? Um deles é os meus processos personalizados e customizados que eu tinha. Será que não é a hora da gente olhar para isso e como eu deixo ele ali standard? Porque ele estando standard, qualquer solução de mercado, né, vai conseguir atender aquela situação. Quando eu customizo muito, personalizo ou deixo na mão de pessoas, aquela situação ela fica muito burocrática, suscetível a erros, e erro combinado com reforma tributária não combina. Lembra? Documento fiscal eletrônico, crédito e débito no documento, menos tempo para ajuste, o processo tem que fluir, ou, como diz o Jurânio, a bola tem que rolar, né, Jurânio? Então, eu falo que trazer para um processo standard, Guilhermo, nós estamos ali a um passo muito grande de atendimento da reforma tributária de uma forma mais leve. E o segundo, né, e hoje a gente ainda não teve a oportunidade de discutir isso na mesa, é a IA, né? Não dá para a gente estar gravando esse episódio hoje e não falar de IA, de agentes e como tudo isso, né, ali na frente apoia as empresas e combina para que eu tenha relatórios mais rápidos, dashboards mais efetivos, análises de dados que antes eram mensais passam a ser diárias, né? Eu falo que tudo isso, a Avalar, ela já está fazendo. Por exemplo, esse ano, para as nossas soluções nos Estados Unidos, nós já lançamos os nossos agentes de IA, e lá nós temos uma fala bem interessante que é: peça para o seu agente que está aí no RP, na plataforma de comércio eletrônico que você utiliza, ligar para o meu agente Avalara e eles vão resolver aquele problema, né? E ao mesmo tempo que é estranho, é muito inovador, né? Porque antes eram pessoas conversando com pessoas para resolver um problema fiscal. E agora nós estamos falando de um agente que está ali no RP,
tentando lançar um documento fiscal eletrônico no embalde, por exemplo, que encontrou um determinado erro, mas ele não sabe o que fazer. Hoje, o que acontecia, Guilherme? Aquele erro ficava ali parado em um painel, esperando a ação de uma pessoa, de um usuário. Então, o que a IA vai proporcionar é, quando tiver essa situação, bate aqui no nosso agente, nós, com aquele erro e a análise e todo o conteúdo tributário que nós temos, identificamos qual é a possível causa do erro, podemos já, inclusive, direcionar para qual é a solução e fazer com que aquele processo flua automaticamente. Então, Guilherme, quando a gente fala em automação, combinado com reforma tributária, eu costumo dizer que as empresas não têm que estar preocupadas hoje, novembro de 2025, em atender split payment e atender o que está lá para frente. Ela tem que estar preocupada para janeiro de 26, eu tenho uma série de obrigatoriedades impostas pelo fisco que eu tenho que cumprir. Eu tenho uma série de processos que estavam quadrados que têm que, no mínimo, serem arredondados, né? Então, tem coisas, Guilherme, que são mais urgentes dentro de cada ano do período de transição da reforma tributária. Quando a empresa olha para a reforma tributária, que ela é grande, mas ela consegue particionar ela ano após ano e tem as equipes ali, os comitês trabalhando e mantendo tudo isso atualizado, com empresas expert no assunto, combinadas com consultorias também experts, eu acho que dá para passar pela reforma tributária de uma forma um pouco mais leve, com qualidade, e isso vai trazer, né, Jurânio, automação. De fato, a empresa passa a ter automação onde eram processos manuais. Até nessa linha, né, Albertinho, a gente sabe que as empresas têm um desafio muito grande, que é o quê? Investir na formação de pessoas com conhecimento sobre o seu negócio. Né? Então, isso não acontece do dia para a noite. Então, qual é o cenário ideal hoje? E quando a gente olha para a automação, é uma necessidade, né, imediata. Liberar as pessoas que conhecem do negócio para que elas possam entender os impactos, literalmente, né, da reforma tributária naquilo que se faz no agora. Então, apesar de ter um período de transição, que vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte, é importante que essas pessoas que até pouco tempo atrás nem eram tão estratégicas assim, percebidas como estratégicas, agora elas são mais do que estratégicas. Esse conhecimento é necessário. E eu não consigo treinar ou formar pessoas num curto espaço de tempo com conhecimento do negócio propriamente. Agora, eu consigo treinar um agente, uma IA, né, fazer uma pergunta, por exemplo, dentro da estrutura de soluções que a Avalara ela fornece, tem lá automações, né, e eu posso interagir de forma objetiva. Se comunicar é o grande desafio do hoje e do amanhã. Então, se comunicar com a IA, ela é hoje um desafio, mas é muito menor do que ensinar ICMS e substituição tributária, para quem nunca ouviu falar disso. Dissemos, Guilherme, que o protagonista da reforma tributária é o documento fiscal eletrônico. O protagonista da empresa percebe que passa a ser o profissional da área tributária. E isso nunca foi dado esse protagonismo. Ele sempre esteve, né, suportando, né, a estratégia, e agora ele é parte da estratégia. Mas muito olhado como custo. Perfeito. Hoje, de fato, os grandes líderes passam a olhar para os seus tributaristas como estratégicos. Por quê? Uma estratégia tributária errada pode levar a empresa, sim, até o seu fechamento. Mas o contrário também é verdadeiro. Grandes tributaristas que aplicam toda essa complexidade da reforma tributária da melhor forma, faz com que aquela empresa saia na frente e consiga, sim, passar por esse período, deixando para trás aquelas empresas que não olharam para tudo isso como deveria ter sido
avaliado. É o famoso custo de oportunidade, né? A gente sempre teve, nós que atuamos, né, na oferta de soluções tributárias e fiscais, tecnologia para essa finalidade, as empresas, algumas empresas, elas tinham um olhar de custo, né, não de investimento. E aí hoje a gente pergunta, quanto custa não ter? Né? Quanto custa não ter um Avatax? Quanto custa não ter um tax fiscal? Né? Quanto custa não ter um tax docs? Essa é uma pergunta importante, né? Nunca se falou tanto de ROI para soluções de compliance fiscal quanto a gente vem falando esse ano. E isso para nós é ótimo. É uma mudança de paradigma. E boa, Guilherme, uma mudança de paradigma boa. A gente sempre quis chegar, né, a este momento de discussão com as empresas. Olha, você implementando essa solução, este produto, você pode sim ter o ROI X dentro de um período de retorno Y. Mas as empresas lá atrás, como olhavam para essa parte de compliance fiscal muito como um atendimento obrigatório e custo, isso nunca foi dado a devida importância. Perfeito. Jurânio, Luiz, estamos aqui nos encaminhando para o final dessa conversa, foi muito boa. Eu queria agradecer a presença de vocês, da Avalara, da Forsolve aqui nessa mesa, de todas esses ensinamentos, né, de quem vive na prática, no mercado e na área de implementação de tecnologia, essas dicas muito preciosas para todo mundo que está aí se preparando para a reforma tributária que já chegou. Muito obrigado, gente. É isso, Guilherme, a gente que agradece. Acho que o recado final para todos é: vamos junto tentar tornar o compliance fiscal menos oneroso, contem com a Avalara, nós temos um plano aí muito bem escrito, detalhado para atendimento da reforma tributária como um todo. Então, acho que o recado final, Guilherme, que eu deixo é: dentro daquela fase que nós discutimos muito, mapeamento e arquitetura, olhem para empresas de compliance fiscal que possuem um portfólio amplo e vai manter esse portfólio atualizado e se conversando, né, para a reforma tributária como um todo e até pós-reforma tributária. Tá? Então, acho que esse é o recado final que eu deixo aí em nome da Avalara. Guilherme, obrigado, Albertinho, aí, pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouco de um tema que é muito denso, né, e a gente tenta tornar isso de forma mais palatável, né, mas não deixa de ser complexo. A Forsolve tem aí contribuído com muitas empresas, agora com o suporte, o apoio da parceria da Avalara, a gente tem exercitado isso na prática, né? Porque parceria a gente não só reconhece, mas a gente reafirma ela todos os dias. A Forsolve tem feito isso juntamente aí com o nosso time comercial, ofertando para as empresas aquilo que a gente acredita que resolvam seus problemas, né? E a gente acredita por quê? Porque a gente, de fato, reconhece valor, não só no que a gente faz, nos nossos parceiros também, e a gente sabe que para a gente entregar resultado é muito mais fácil se a gente estiver juntos. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui e estou à disposição aí se tiver alguma outra oportunidade da gente repetir e poder falar ainda mais, né, dos desafios da reforma, que, como o Albertinho falou no início, tem aí 2033 ainda. Tem muita coisa para acontecer até lá. Isso é um prazer. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais esse podcast. A gente se encontra no próximo. Até logo.